Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, na noite de hoje. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Por que Pedro vai justificar diante da igreja por ter batizado Cornélio? Por aquilo que nós havíamos estudado no estudo anterior. Cristo veio para os judeus o rejeitaram. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, vai dizer isso. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Pedro vai se justificar perante a igreja agora porque ele batizou Cornélio. Se Cornélio não era um judeu, Cornélio era um gentio. O que é um gentio? Qualquer pessoa que não seja judeu, que não seja de Israel, da tribo de Judá. Então o verso 1 vai dizer: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, o que foi que ocorreu? Os gentios receberam a palavra de Deus. Os judeus, que deveriam receber a Cristo e a palavra de Deus ensinada por Cristo, rejeitaram ele. E aqueles que não eram judeus receberam a palavra, como diz aí, né? Os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, como o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses gentios aí que receberam a palavra, receberam pela fé o direito de ser feito filho de Deus. Então, qualquer cidadão que receber a palavra de Deus em seu coração, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascer de novo, este automaticamente passa a ser filho de Deus. O próprio Deus se encarrega de fazer isso. Como diz o Evangelho de João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É Deus quem dá o poder de uma criatura ser feita filha de Deus. Então, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, ou seja, os judeus, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então eles praticamente imprensaram Pedro na parede, como se dizendo: como é que você, sendo judeu, vai entrar na casa de quem não é judeu e comer com eles? Porque somente os judeus eram circuncidados, eram feitos povo de Deus por causa da circuncisão e por causa da sua nacionalidade. Então o que é que acontece? Verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo:
eu estava na cidade de Jope, orando. E num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Então Pedro aí vai contar toda a história de novo, como tudo aconteceu, respeitando os seus irmãos judeus e a pergunta que eles haviam feito. Porque eles não compreenderam. Vejam que Pedro não quis ser duro com eles, de dizer, veja, vocês devem aceitar isso, e acabou-se. Não competem a vocês o que aconteceu com os gentios. Não. Pedro vai explicar que não foi a vontade dele que fez com que ele recebesse o gentio, batizasse o gentio que era Cornélio ali, e todo e qualquer gentio que cresce. Pedro foi explicar, não sou eu quem estou tomando essa decisão. Eu tive uma visão. Eu estava na cidade de Jope orando, verso 5, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Eu tive uma visão do céu, disso que eu estou lhe dizendo. E verso 6, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Na verdade, isso aí é uma repetição que Pedro está fazendo lá no capítulo 10 que nós lemos. O estudo foi ontem esse. Não, Foi. é uma repetição do que Pedro está repetindo para outro público Era aí. 12 hoje. Pedro está repetindo para outro público aí, Deixa. né? Então ele vai dizer isso. O 7 agora. Espere, deixa eu observar isso aí para não ocorrer um erro. Mesmo, foi 11. Voltando aí ao que estávamos falando, verso 7, né? Ouvi também, não, verso 6, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa imunda, qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito Santo me disse, que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Então Pedro aí está relatando àquele povo da Judéia o que ele também falou ao povo de Cesareia. Agora me lembra porque eu tô lendo isso aí. Foi o povo de Cesareia. Pedro tinha falado ao povo de Cesareia e agora falou também ao povo da Judéia, explicando a eles
como se deu essa questão de batizar gentios e que o evangelho não se resumia apenas à Judéia, aos judeus, ao povo terreno de Deus. Então ele contou, né, como vira um anjo em pé. Quem contou? Cornélio contou a Pedro que viu um anjo em pé na sua casa, e o anjo disse a ele: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Ou seja, foi um anjo que mandou Cornélio me chamar para que eu pudesse pregar o evangelho para ele e batizá-lo, para que ele pudesse receber a salvação, né? Receber a salvação e a vida eterna, assim também como aos judeus. Verso 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Tá vendo? Tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então ele está explicando, ele diz: veja, vocês estão admirados que eu batizei este homem chamado Cornélio, que não é judeu. Então eu estou lhe contando toda essa história, como tudo isso aconteceu. Ele veio até mim, aliás, eu fui até ele, preguei a palavra, ele recebeu a salvação, né? E quando comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre Cornélio e toda a sua família, como também sobre nós no princípio. Então, como o apóstolo Pedro poderia rejeitar aquelas pessoas sobre as quais ele pregou, o Espírito Santo desceu sobre elas? Se o Espírito Santo só desce sobre a pessoa a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo e quer salvar. Não compete a quem prega, mas a quem salva. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. É Deus. Os homens são apenas vasos na mão de Deus para cumprir o propósito pelo qual quer que seja estabelecido na terra. Então ele creu, foi salvo, eu comecei a pregar e o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, verso 16, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Se eu preguei, ele creu, o Espírito Santo desceu sobre ele, quem sou eu? Paulo disse. Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? É a vontade de Deus que eu estou fazendo, não é a minha. Se Deus me mandar pregar a qualquer criatura, eu irei pregar e Deus irá salvar segundo a sua vontade. E eu não posso fazer nada. Quem sou eu para resistir à sua vontade? Verso 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então veja como se dá a convenção, como Pedro convenceu aqueles irmãos de que aquela obra era de Deus e que aquele homem deveria ser recebido no meio deles como um cristão, como uma pessoa
de Deus, agora um filho de Deus. Ou quando eles ouviram isso, diz o verso 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Ou seja, deixaram de ficar falando, deixaram de confusão, de crítica, de discussão, apaziguaram-se e fizeram o contrário agora. Glorificaram a Deus. Glória a Deus. Fulano se converteu, aquele perverso da esquina, que ninguém dava um tostão por ele. Glória a Deus. Não compete a nós dizer misericórdia, aquele homem, eu não acredito não. Um cidadão daquele, não acredito que aquele homem se converteu. Não é assim que muitas vezes os ímpios dizem de cristãos que se convertem? Aí, fez o que fez, meio mundo de bagaceira, e agora quer dar uma de santo. Louvado seja Deus, que é Ele quem nos escolhe e quem nos faz ser participantes dessa família que inunda toda a terra. Graças a Deus que é Ele quem coloca os membros no corpo de Cristo por meio do seu Evangelho. E quem somos nós para resistir à vontade de Deus? Então, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, o Evangelho agora se expandiu por toda a terra. Todos aqueles que crerem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós não podemos resistir à vontade de Deus. Se Deus quer converter uma alma, se Deus quer salvar uma alma, se é a vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento, mas que nenhum se perca, quem sou eu para desejar o contrário? Quem sou eu para resistir a Deus, como ele diz no verso 17, já no finalzinho do versículo? Não podemos. Devemos glorificar a Deus pela vida de todo e qualquer pecador que se achega a Cristo, arrependido de seus pecados e recebendo a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com a porção lida desta palavra na noite de hoje. No próximo estudo, nós meditaremos do verso 19 em diante, quando vai falar do evangelho que é pregado aos gentios na Antioquia. Vamos orar.